Cara, nem acredito que já faz 25 anos. Queria que o Pairulito pudesse ver isso. Mas se não fosse por ele, não teríamos isso. Aí, será que os videogames ainda estão na cabana? Vamos lá olhar pelos velhos tempos. Não acredito que a gente fazia isso. Sempre que eu revejo as brigas de Apenas um Show, eu fico me perguntando sobre como aquilo tudo consegue ser ainda mais épico do que quando eu vi pela última vez. As confusões, as situações caóticas são tão bem feitas e com tamanha criatividade que prendem demais a atenção até de um público mais jovem e da galera que curte assistir os eps soltos, sem falar naquelas músicas sensacionais que tocam durante as batalhas e que deixa tudo ainda melhor e mais intenso. Centenas de inimigos muito diferentes um do outro e extremamente memoráveis, bizarros e alguns muito assustadores, que pareciam impossíveis de serem derrotados, mas que no fim sempre acabavam indo pro chão por causa de alguma solução que os personagens descobriam para conseguir consertar as coisas e colocar tudo no seu devido lugar, por mais destruído que tudo tivesse. E esse é um ponto muito interessante desse desenho, o modo como ele retratava o caos e misturava situações normais e mundanas com as coisas mais absurdas e bizarras de uma maneira imensamente divertida e muito única. É impressionante a forma como em Apenas um Show as coisas saíam muito rápido de algo simples e perfeitamente normal, como por exemplo acampar, jogar minigolf ou então fazer alguma tarefa do trabalho para resultar em, sei lá, eles tendo que entrar numa batalha épica com um ser de outra galáxia montados num dragão, pra impedir que o universo fosse destruído. Eu não tô nem brincando, isso poderia facilmente ser um episódio de Apenas um Show. E se tu quer saber, eu tenho certeza que seria incrível se fosse. É muito louco como as coisas vão de 0 a 100 em questão de segundos nesse desenho, e sinceramente, é muito difícil pra mim pensar em um episódio ruim. Todos são tão bons e memoráveis que até hoje eu me lembro da maioria deles claramente. Além de contar também com especiais como os de Halloween e de Natal, que são simplesmente sensacionais. E apesar da obra seguir uma fórmula em grande parte dos seus episódios, eles conseguiram fazer com que isso nunca ficasse cansativo, muito pelo contrário, tudo só ficava cada vez mais divertido. Só que agora, deixando um pouco de fora essa parte mais absurda e fantasiosa da obra, a gente pode falar de um lado que fica visível bem mais facilmente para quem assiste Apenas um Show na ordem, do começo ao fim. O lado que demonstra como essa obra é repleta de lições e ensinamentos muito importantes a respeito da vida real. E mesmo sendo destinado a um público infantil, acaba por ser um desenho bem mais adulto do que outros por aí que se dizem ser para adultos. E nos faz pensar sobre essas relações com os outros e com nós mesmos de uma forma extremamente orgânica e humana. E faz um trabalho mais do que excelente em retratar o modo como relacionamentos são coisas bem complicadas e bem mais instáveis do que a gente pensa. Como esses relacionamentos podem acabar a qualquer momento, podem se iniciar a qualquer momento, podem destruir a gente ou podem nos tornar pessoas melhores. E deixa claro como o mundo e o destino não estão nem aí para os nossos sonhos ou para finais felizes e perfeitos que a gente adora ficar idealizando. Deixa claro como a gente pode ter a nossa queda, como a gente vai errar muito, vai ser babaca às vezes e vai tomar péssimas decisões que vão cobrar um preço alto em matéria de dor. Mas aí é que tá, a dor é uma parte intrínseca da vida. Por isso que escolher viver é por si só uma das coisas mais inacreditáveis e um dos maiores atos de coragem. O mais importante é que nós somos seres capazes de transformar essa dor em motivação, para não ter que passar por ela mais uma vez. Apenas um Show nos mostra que podemos melhorar e evoluir como pessoas através de boas influências, da amizade verdadeira, do amor próprio e da paciência consigo mesmo. Nos inspira a ter força de vontade para mudar o nosso destino com os incríveis desenvolvimentos que apresenta. E que para isso é necessário dar o primeiro passo, depois o outro e assim por diante para estar aonde quer ou para se sair da onde não se quer estar. E essa obra é capaz de passar tudo isso graças a seus personagens extremamente humanos. Todos com suas particularidades, traumas, tristezas, solidão, passados conturbados e frustrações internas. Todos tão falhos, mas ainda assim tão amáveis e identificáveis ao mesmo tempo.
sendo a maioria com muito desenvolvimento ao longo da trama. Eles caem, crescem, aprendem, têm as suas desavenças e brigas, mas no fim acabam sempre se entendendo pelo fato da amizade deles ser bem maior que tudo isso. E aqui a gente chegou em um ótimo ponto desse desenho. A amizade? Eu não sei bem como explicar, mas tem alguma coisa muito diferente e especial na forma com que apenas um show consegue retratar amizades autênticas e mostrar pra gente como elas podem ser muito importantes na nossa vida. Porque se a gente parar pra prestar atenção, dá pra perceber claramente como a amizade da galera do parque vai evoluindo e se tornando algo cada vez mais forte e real à medida que eles vão enfrentando juntos centenas de problemas bizarros e situações muito complicadas. Em algum momento do desenho, eles deixam de ser um time unido para se tornar basicamente uma família. E apesar das brigas e das brincadeiras, eles realmente se importam, eles se preocupam e apoiam um ao outro, sempre se unindo para ajudar quando qualquer um deles tem um problema. Todos ali já não são uma equipe, mas sim um só, e vão ficar juntos até o fim, seja quais forem as consequências ou o tamanho do inimigo que eles tenham que enfrentar. Se for pra cair, eles vão cair juntos. E tratando tudo isso de uma maneira épica e muitas vezes emocional, apenas um show mostra pra gente como a amizade verdadeira é algo belo e incrível pra caramba, e que ter pessoas que vão estar ali por ti pra aquilo que der e vier diminui um pouco o enorme peso da vida e torna ela mais fácil de se enfrentar. A conexão do Mordecai e do Rigby, por exemplo, representa muito bem como toda amizade, por mais forte que seja, vai ter os seus altos e baixos. Vai ter muitos erros de ambas as partes e momentos onde o perdão vai ser algo necessário, mas a capacidade de conseguir enxergar aquela pessoa por completo, além daquelas falhas que até mesmo te feriram, e perceber que ela realmente se arrependeu pelo fato de conhecer ela muito bem, é algo que somente laços verdadeiros são capazes de proporcionar a alguém. E apesar de tudo isso, aquela amizade sobrevive porque já faz parte de quem eles são e vai continuar intacta mesmo que se separem e sigam caminhos diferentes nas suas vidas. E cara, não deu pra segurar o choro quando caiu a ficha de que acabou apenas um show. Um dos melhores desenhos que eu tive a oportunidade de assistir. Fez parte da minha vida de tal modo que eu desenvolvi um carinho e uma nostalgia forte demais. Fez os meus dias mais simples, felizes e reconfortantes, porque eu sabia que apesar de tudo, eu ia poder chegar em casa, tomar um banho e assistir apenas um show confortável sem me preocupar com mais nada. E naquele momento, nada era mais real do que aquilo pra mim. Uma paz que de certo modo fazia com que tudo tivesse sentido e encontrasse o seu lugar. E aquele era o meu lugar. Bem ali. E mesmo que tenha sido muito triste de ver o Mordecai e o Rigby se despedindo e o tempo passando daquele jeito, esse último episódio deixa algo muito claro. Aquilo não era de maneira nenhuma o fim, mas sim um recomeço, uma nova etapa para cada um daqueles personagens que a gente acompanhou por tanto tempo. A gente não pode mudar o fato de que as coisas mudam, a gente não pode mudar o fato de que as coisas acabam, a gente não é capaz de mudar a forma como o tempo é impiedoso, mas se existe uma coisa nessa vida que a gente pode mudar, é a maneira como a gente escolhe encarar tudo isso. E eu escolho carregar obras como essa no meu coração para onde quer que eu vá. Eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer depois de tudo que elas fizeram por mim. E enquanto eu estiver por aqui, ou em qualquer outro lugar, enfim, resistindo, eu tenho certeza que essas memórias, sentimentos e esse carinho profundo que eu tenho serão eternos enquanto breves. Então, é isso. Eu acho que dá pra dizer que foi muito mais do que apenas um show.